É o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Querida Igreja Batista de Bela Vista, queridos irmãos e amigos que já estão participando conosco desta hora de culto, é com grande alegria que nós começamos este tempo que passamos juntos via internet para a adoração, para a oração e para a proclamação da palavra do Senhor. Nós estamos, antes de começar o culto propriamente dito, vindo a você para que você possa neste momento mandar o link da transmissão deste culto para outras pessoas que poderão se juntar a nós a partir de agora e participar conosco desta adoração, deste momento de culto ao Senhor. Faça isso, mande este link para algumas pessoas, convidando-as. Se já o fez, faça também para com outras pessoas, para que se juntem a nós neste momento sagrado de culto a Deus. Nós vamos então ouvir o prelúdio e começar assim o nosso culto ao Senhor, e que Deus nos abençoe em tudo o que faremos nesta hora. Vamos orar juntos a Deus. Ó Senhor Deus poderoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, merecedor, ó Deus, da nossa gratidão, merecedor, sumamente merecedor do nosso amor, Deus de grandes obras e Deus de grande amor, Deus grandioso em tua santidade, Senhor. Nós nos prostramos perante o Senhor nesta hora, e nós, ó Deus, nos achegamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nos méritos do Teu Filho, que por nós morreu e ressuscitou, tendo, ó Deus, em nosso coração sentimentos maravilhados, que o Senhor tenha se compadecido dos pecadores, a ponto de enviar o Teu Filho para nos salvar, a ponto, ó Deus, de mandar o Teu Espírito ficar conosco, Senhor Deus, em nós permanecer, nos guiar, nos ensinar a verdade, nos revelar a Ti mesmo, nos revelar o Teu Filho. Ó Deus, nós nos maravilhamos que Tu sejas amor, a ponto de nos dar a Tua palavra, Senhor Deus, onde encontramos todo o conselho do Senhor. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus e na ajuda do Espírito Santo, nós nos reunimos nesta hora, dando louvor a Ti, Senhor Deus, que estás submetendo toda a invenção humana ao serviço da Tua palavra, pois que o Senhor permite que nos reunamos pela internet, e rogamos, Senhor, rogamos em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, de forma muito especial nesta hora, dirigindo, ó Deus, todos os atos deste culto, para que sejam úteis à glória do Senhor e ao bem do Teu povo, à edificação da nossa fé, ao quebrantamento do nosso coração. Dá-nos então, Senhor Deus, nós rogamos, o agir do Senhor sobre nós, para que o nosso coração possa perceber a presença real do Senhor em nós e conosco, mesmo neste minuto,
e assim, ó Deus, render a Ti os nossos cantos gratos e o nosso coração, ó Deus, e a nossa vida e tudo, Senhor Deus, que somos e temos, trazer a Ti. E assim, Senhor Deus, ao final deste culto, possamos reconhecer que o Senhor atendeu esta nossa oração, nos abençoou mais do que pedíamos ou pensávamos, e deixaremos, ó Deus, esta reunião virtual cheios de alegria, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua Palavra, cheios de grata segurança da salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, opera assim entre nós, que precisamos tanto do Senhor e clamamos por Ti, em nome de Jesus. Amém. No momento drástico da história de Israel, o povo sendo terrivelmente vencido pelos seus inimigos, Deus usou o profeta Samuel para, por meio dele, despertar o coração do povo. E quando toda aquela derrota foi transformada em vitória, o homem de Deus erigiu uma coluna, uma pedra, e chamou-a Ebenezer. Esta palavra hebraica significa pedra da ajuda. Por isso Ebenezer para nós significa até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo nesta crise, nós reconhecemos a boa mão de Deus sobre nós e cantamos: cá o meu Ebenezer ergo. Aqui eu digo, até aqui o Senhor nos ajudou, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Para a glória de Deus, vamos cantar este hino. Nossa primeira leitura da Bíblia no culto desta manhã, nossa leitura no Antigo Testamento, está no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura do capítulo 54 do livro do profeta Isaías, o progresso e a glória da igreja. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade,
e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. E nós dizemos amém e amém. Vamos novamente orar a Deus neste nosso momento do culto, em que voltamos o nosso pensamento e o nosso coração ao Senhor, buscando a sua graça e a sua misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, que até aqui nos tem ajudado, Deus que cercas o teu povo de promessas tão grandes e tão maravilhosas, Deus de amor e de misericórdia, que mandou o teu Filho sobre a cruz para nos salvar, Deus de bênçãos, Deus de fidelidade, Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor, nós nos prostramos perante a tua presença e reconhecemos, ó Deus, em nosso coração o quanto temos transgredido contra a tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Fortalece-nos no nosso interior, ensina-nos, Senhor Deus, a tua vontade, dispõe-nos, Senhor Deus, perturba-nos se necessário for, separa-nos de todas as coisas tolas e sujas do mundo, que nos tem, ó Deus, roubado de ti. Dá-nos graça, Senhor Deus, para vigiar e orar, e para esperar inteiramente na graça do Senhor, e depender, ó Deus, das tuas promessas. Senhor Deus, sim, quebranta o meu coração, quebranta o coração de todos nós, e ensina-nos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, a amar a ti sobre todas as coisas, e os outros, Senhor Deus, como a nós mesmos. Dá-nos assim, Senhor Deus, um coração humilde, que possa fazer a tua vontade. Dá-nos, Senhor Deus, o agir do Senhor na nossa vida, mudando-nos, Senhor Deus, pela tua palavra lá dentro de nós, dando-nos, Senhor Deus, viver cada dia segundo o novo coração que recebemos na salvação, dando-nos, Senhor Deus, encarar a vida e as suas inconstâncias com a mente de Cristo, que nos foi dada pelo Espírito que o Senhor nos concedeu, com o qual o Senhor nos ungiu quando da nossa salvação. Dá-nos, Senhor Deus, viver neste mundo para honrar Jesus Cristo,
para servir Jesus Cristo e para amar Jesus Cristo, em nome de quem nós buscamos o Senhor. Vimos a Ti, Senhor Deus, num tempo tremendo de crise, aqui e em todo lugar, quando o Senhor Deus está sacudindo os nossos corações para nos despertarmos. Então, Senhor Deus, dá-nos graça para que despertemos, para que possamos, ó Deus, ter o nosso coração sondado pelo Senhor, os nossos caminhos, ó Deus, examinados pelo Senhor, para que possamos, ó Pai, nos arrepender, abandonar maus caminhos, nos humilharmos, ó Deus, e orarmos e buscarmos a Tua face, pois que Tu juraste que ouvirás, Tu juraste, ó Deus, que perdoarás os nossos pecados e que sararás a nossa terra. E Deus, precisamos, rogamos, clamamos por estas bênçãos. O texto que lemos, o Senhor jurou nunca apartar a Tua benignidade do Teu povo, e Deus, vemos isto, porque o Senhor nunca cessou de nos abençoar, mesmo quando andávamos mais distantes de Ti, e com o coração mais frio na fé, mesmo assim o Senhor foi fiel. Mesmo assim o Senhor nunca cessou de nos abençoar, mesmo assim o Senhor nunca revogou a nossa salvação. Ó Deus, bendito seja o Senhor, Pai Santo. Mesmo quando nós nos importávamos tão pouco com as coisas do Senhor, o Senhor se importava conosco. Por isso, Deus, toca o nosso coração, Senhor, e livra-nos de que essa indiferença, de que essa insensibilidade novamente tome conta de nós. Não, Senhor, não, em nome de Jesus, Deus, não. Dá-nos graça para vivermos, para honrar o Senhor e buscar o Senhor e andar na Tua presença, em comunhão contigo, e usufruirmos das bênçãos com gratidão, e buscarmos, ó Deus, primeiro e acima de tudo o reino de Deus e a Sua justiça, sabendo que todas as outras coisas o Senhor mesmo proverá. Pai, em nome de Jesus, Deus, há pessoas que nós amamos, que estão enfermas, e nós temos orado por elas todos os dias, e nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja sobre os enfermos, provendo-lhes saúde, cura segundo a Tua vontade, mas conforto mesmo nesta hora. Obrigado, Senhor Deus, porque temos recebido respostas de oração, grandes milagres o Senhor tem feito em resposta ao clamor do Teu povo. Ó Deus, bendito seja o Senhor. Mas a cada vez que o Senhor nos concede aquilo que rogamos, mais nós nos sentimos livres, Deus, para continuar orando e para continuar nos lembrando de tantas pessoas, porque o Senhor tem ouvido e respondido às nossas orações. Deus amado, em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus, dos nossos irmãos queridos, que estão trabalhando nos hospitais e nos laboratórios. Fortalece-os, Deus, pois que estão extenuados. Protege-os, Deus, porque estão se arriscando por nós. Que eles possam, ó Deus, ali ser sal e luz, e que a proteção do Senhor sobre as suas vidas seja para a glória do Teu nome, Deus, seja para o louvor do Teu poder. Seja também, Senhor Deus, em nome de Jesus, com tantos outros que estão se dedicando a Deus e se fazendo instrumentos da Tua vontade para que esta crise seja vencida. Estão, Deus, nos laboratórios procurando a cura, estão, ó Deus, nos hospitais cuidando dos enfermos, estão nos lugares de autoridade da nossa sociedade, e dá, Senhor Deus, a cada um coração temente ao Senhor, compassivo e sábio. Ó Deus, nós continuamos a clamar pelo fim de tudo isso que estamos vivendo nesta hora, pelo fim desta crise, Senhor Deus, pelo fim deste medo, pelo fim destas complicações, e nós oramos, ó Deus, traze novamente, em nome de Jesus, tempos de bênção, tempos de renovo, Senhor Deus, tempos em que nós sejamos restituídos os nossos privilégios de nos reunir para cultuar, tempos, ó Deus, em que nos sentiremos mais tranquilos,
Mas antes disso, Senhor Deus, faze-nos firmar toda a nossa esperança somente no Senhor. Faze-nos, Deus, depositar toda a nossa confiança somente no Senhor. E te agradecemos, ó Deus, e te louvamos pelos teus maravilhosos propósitos, mesmo nesta crise, pois tu és Deus soberano, Senhor do céu e da terra, de tudo e de todos. Provê, Pai, para o teu povo. Há pessoas, Senhor Deus, o Senhor conhece, filhos e filhas de Deus, que estão experimentando uma ansiedade tão grande mesmo nesta hora. Senhor Deus, lembra cada coração crente das promessas inabaláveis do Senhor. Provê para o teu povo, Deus, provê a cada dia, provê emprego, provê salário, provê, Senhor Deus, para as necessidades, provê, Senhor, para o teu povo, em nome de Jesus, provê. E assim como o teu povo, os escravos do Egito, tinham luz no meio das trevas, e foram poupados pelo Senhor do teu juízo tão terrível sobre aquela nação do passado, poupa agora, Senhor, os teus filhos e filhas, nesta crise, provendo, protegendo, guiando, e sendo tu mesmo, Deus, a fonte de paz para os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Deus. Ouve, Senhor, a nossa oração pelas muitas pessoas que têm participado dos nossos cultos. São pessoas que temos convidado, são pessoas que têm encontrado estes vídeos pela internet. Senhor, em nome de Jesus, Deus, usa de tudo isto, Senhor Deus, de satélites e cabos e tempo e pessoas. Senhor, dispõe de tudo isto para que uma ou mais pessoas possam ser salvas, ó Deus, possam encontrar a Cristo verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Tira, Senhor Deus, a cegueira, tira, Senhor Deus, a incompreensão das coisas do Senhor. Sim, Deus, faz passar da morte para a vida, das trevas para a luz, para a glória do Senhor. Preserva, Deus, nossa igreja, preserva cada uma das tuas igrejas aqui e em todo lugar. Preserva, Deus, a união do teu povo, preserva a firmeza do teu povo na fé, preserva, Senhor Deus, o compromisso do teu povo, preserva, Senhor, em nome de Jesus, e que a crise não nos roube daquilo que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Hoje, Deus, novamente te damos graças e para sempre te daremos graças, porque temos um advogado junto ao Pai, suas mãos traspassadas, seu lado ferido, mas, Senhor Deus, estas feridas são hoje glorificadas, são um testemunho da nossa própria salvação. Ó Deus, nós hoje te louvamos e para sempre te louvaremos, porque Jesus Cristo está vivo e vive para sempre, e nós nele vivemos. Assim, Pai Santo, nós oramos e depositamos todas as nossas preocupações e toda a nossa confiança no Senhor. Abençoa-nos assim, Deus, e dá-nos graça a cada dia para vivermos na tua presença e em comunhão doce, maravilhosa com o Senhor. Nós oramos, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Onde você está, coloque-se em pé e juntos vamos cantar o louvor do Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus, é um cântico que cantaremos. O outro cântico é uma versão do Salmo 142. Vamos usar as nossas vozes para glorificar a Deus, cantando o seu louvor. Oh
Abençoe este momento de culto, de momento, Pai, que estamos na Tua presença para aprender mais o Senhor, para louvar o Teu nome e assim, ó Deus, possamos estar reunidos junto com os irmãos virtualmente para, ó Deus, engrandecer o Teu nome. Essa oração que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, aquele momento tão gostoso do culto. Se estivéssemos reunidos aqui, trocaríamos abraços, trocaríamos sorrisos, nos cumprimentaríamos em amor fraternal. E depois da, entre aspas, bagunça santa, eu recitaria para os irmãos o Salmo número 133. Use o seu celular neste momento, mande uma mensagem para um ou dois ou mais irmãos queridos, comente aí no vídeo que você está assistindo, que Deus tenha abençoado a sua vida, mande uma mensagem, um alô para os irmãos, e assim nós expressaremos esta alegria que temos por estar juntos virtualmente, até que possamos novamente estar juntos presencialmente. Vamos usar deste minuto para isso, e eu digo novamente, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e até a orla das suas vestes, como orvalho no monte de Hermon. Sim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bendito seja Deus, que mesmo que estejamos vivendo um tempo excepcional, nos permite nos sentir unidos e permanecer firmes na fé salvadora em Jesus Cristo. Irmãos queridos, temos que dar graças a Deus. O Senhor tem ouvido e respondido às nossas orações. A igreja orava por uma bebezinha chamada Ana, neta do esposo da irmã Claísa, e Deus operou maravilhosamente na vida daquela criança. Bendito seja o nome do Senhor. Na semana que passou, a igreja também clamou ao Senhor pela irmã Otacília, e Deus abençoou muitíssimo a nossa irmã, e nós reconhecemos Deus nisso e louvamos o nome de Deus. Continuaremos sempre a trazer as nossas orações ao Senhor. Amados, no domingo passado nós vimos aquela série linda de vídeos dos irmãos, os próprios irmãos dando o seu testemunho de salvação e o seu testemunho de fé na ressurreição do Senhor. Foram 18 vídeos que foram feitos pelos irmãos. Nós em breve usaremos de todo este material para divulgar nas redes sociais e fazer um grande conjunto testemunho para a glória de Deus. Nós queremos agradecer os irmãos que responderam ao nosso chamado com aqueles lindos vídeos. Para esta semana, um desafio um pouquinho diferente, já que nós temos tido essa interação nos dias da semana. Estamos chamando aqui de comunhão em tempos de isolamento. Esta semana você ligará para pelo menos 3 outros membros ou congregados da igreja. Como é bom ser lembrado, como é bom receber este telefonema, e assim nós nos sentiremos unidos. Ligue, compartilhe um versículo, orem pelo telefone, faça isto,
ligue ao longo desta semana, nos próximos dias, hoje mesmo, e para muito mais se você quiser, mas para pelo menos 3 pessoas. Como você está? Tudo bem? Como posso orar por você? E ore pelo telefone mesmo, porque a gente tem descoberto tantas possibilidades de comunhão no Senhor nestes tempos de crise. Nós temos tido convidados, visitantes, entre aspas, participando dos nossos cultos, aos domingos, na quarta-feira, também na classe da escola bíblica na sexta-feira, e nós temos, amados irmãos, reconhecido nisso o agir do Senhor. Continuemos a fazer convites às pessoas. Eu mesmo, pessoalmente, tenho tido experiências tão agradáveis nisto, convidando pessoas e tendo delas o retorno, que tem participado, que tem ouvido a mensagem, eu tenho orado por elas. Faça o mesmo, ore e convide muitas pessoas para participarem dos nossos cultos pela internet. Como você sabe, hoje, domingo, nós nos reunimos às 10h30, a pregação de ensino da Escritura, às 19 horas a pregação evangelística, em ambos os cultos, nossos cânticos, nossas orações. Na quarta-feira, às 19h30, nós nos reunimos para a nossa reunião de oração. Como tem sido maravilhoso esse tempo ao vivo, juntos orando, juntos compartilhando a Escritura. E na sexta-feira, a partir das 19h30, fica liberado a videoaula da Escola Bíblica, estudando 9 marcas de uma igreja saudável. Tem sido sim, apesar de reconhecermos que é um tempo difícil e excepcional, mas tem sido sim um tempo de comunhão com Deus, um tempo de crescimento, e acredito que este é um dos muitos propósitos do Senhor. Irmãos, seus dízimos e suas ofertas para a contribuição, para o avanço da causa do Senhor, nós temos orientado os irmãos a fazê-los via transferência bancária. Aqui na página está passando agora os dados bancários da igreja, está na descrição do vídeo, está no boletim deste culto que foi publicado em PDF, enviado também aos irmãos por WhatsApp. Façam uso desses dados bancários, se não, façam uso daquelas orientações que mandamos em vídeo para os membros da igreja. Deus tem feito muito neste tempo e a igreja tem participado disso pela obra de missões, pela evangelização, pela construção aqui na nossa sede, dentre outros propósitos que Deus nos tem permitido cumprir, também na área de beneficência, também no apoio ao ministério da Cristolândia, dentre outros propósitos. Uma última palavra: no boletim que foi publicado, você pode ter recebido por WhatsApp, ou você pode acessá-lo no link na descrição deste vídeo do site ISSUU. ISSUU é um site onde nós temos publicado sempre os boletins semanais da igreja. Eu queria lhe convidar, na última página estão publicados os avisos e os motivos de oração, e na primeira página está publicado um texto, não de nossa autoria, mas da autoria de um pastor no Reino Unido, chamado O Amor de Deus em Tempos de Pandemia. Eu queria pedir não somente a sua leitura, mas que você mande este texto para outras pessoas, porque tem falado tanto ao nosso coração e tem revelado para nós muitos dos gloriosos propósitos de Deus neste tempo de crise que estamos vivendo. Assim nós temos dado aos irmãos os nossos recados, felizes por estar juntos na presença do Senhor. Ouviremos agora uma inspiração musical, uma música para nossa edificação, pela irmã Ana Luísa. Me arrastei no lamaçal.
Nossa segunda leitura da Escritura Sagrada neste culto, no Novo Testamento, encontra-se no livro dos Atos, capítulo número 18. Atos, capítulo número 18. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, e com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em uma visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Verso 12 do capítulo 18 do livro dos Atos. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Gálio nada destas coisas o incomodava. Começo do verso 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e daqui continuaremos no domingo que vem. Nós vamos cantar um hino, preparando o nosso coração para a mensagem desta manhã, neste texto. E o nosso hino é o hino da igreja, o fundamento. Queira unir-se a mim, a nós, no cântico deste hino, para a glória de Deus e para a edificação da nossa fé. Seu amor.
título da nossa mensagem nesta manhã é esta pergunta: do que é feita uma igreja? Eu acho que o tempo que nós estamos vivendo conseguiu ressaltar para todos nós aquela coisa que nós aprendemos no começo da vida cristã e que, no entanto, convém ressaltar sempre de tempos em tempos, e ocasiões como esta deixam assim perfeitamente claro o nosso conceito. A igreja não é o prédio onde a igreja se reúne. Este prédio onde nós nos reunimos, a sede da igreja, o instrumento das operações ministeriais da igreja, nós sabemos do que ele é feito. Ele é feito de ferro e de concreto e de alvenaria, é feito de cimento e de tijolo. E, somos gratos a Deus por ter este prédio. Somos gratos a Deus por ter uma base para o nosso ministério tão eficaz e tão bem supridos estamos nesta edificação. Mas sabemos, amados irmãos, e permita-me dizer novamente, o tempo de hoje estabelece com clareza impressionante: a igreja não é o prédio onde a igreja se reúne. Uma igreja não é feita de tijolos. Começar a plantação de uma igreja pela construção de um templo é um erro gravíssimo. E conhecemos prédios excelentes, com bancadas, com salas, com equipamentos bem estruturados, vazios, ineficazes. A igreja não é o prédio onde a igreja se reúne. A igreja são as pessoas. E uma igreja é feita de pessoas. O texto que nós lemos nesta manhã, especialmente quando acompanhado de outros textos que lançam luz ainda maior aqui, deixam isto para nós claramente estabelecido de que é feita uma igreja. Eu digo aos irmãos, é feita de pessoas, em primeiro lugar, transformadas pelo poder de Deus. O texto que nós lemos nos diz que Paulo, o apóstolo, estava num lugar chamado Corinto, uma cidade naquele tempo riquíssima, que existe até hoje com o mesmo nome, uma cidade antiquíssima já nos dias de Paulo e hoje muito mais. Uma cidade nos tempos de Paulo que era a sede do governo romano da província da Acaia, a Grécia. Uma cidade rica e privilegiada, mas extremamente imoral. Era tão imoral a cidade de Corinto que chamar alguém, eu não quero fazer nenhuma referência a futebol aqui, eu quero deixar isso de antemão claro, chamar alguém naqueles tempos de corintiano, quer dizer coríntio, era uma ofensa. Era algo tão vulgar e tão baixo o ambiente daquela cidade de Corinto, que o verbo corintianizomai, da língua grega, era usado naquele tempo para se referir a todo tipo de prática baixa, vulgar, imoral. Era tão vulgar Corinto, que nos teatros que reuniam as pessoas naquele tempo, na sociedade greco-romana, as pessoas sempre respondiam às oportunidades de comparecer aos teatros. Os coríntios estavam sempre bêbados nas peças teatrais. Não se imaginava um coríntio que não estivesse bêbado. Não se imaginava um coríntio que não vivesse uma vida suja. Não se imaginava um coríntio que não fosse imoral. Alguma expectativa disso, humanamente, meus amados irmãos? Plantar uma igreja naquele lugar seria um trabalho falho desde o seu começo. Mas Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, disse ao apóstolo Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti, pois tenho muito povo nesta cidade. Algo que nos parece surpreendentemente chocante, que naquele lugar tão baixo, tão imoral, Jesus Cristo dissesse: tenho muita gente nesta cidade. Na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, queira ver comigo o que está escrito no capítulo 6, e nós encontramos algo aqui impressionante, onde o apóstolo Paulo, num tom amoroso e pastoral, lembra alguns dos coríntios do seu passado, não para humilhá-los,
Claro que não, mas para que eles tivessem maior compaixão uns dos outros. Mas nada disto está intimamente ligado, mas é interessante para nós ver este perfil das pessoas que compunham uma igreja. Capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, verso número 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Esta palavra refere-se a homens que se vestiam de mulher para prostituir-se naqueles tempos, nem os sodomitas, aqueles que viviam isto não somente na prostituição, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós encontramos isto aqui como uma declaração para nós impressionante de até onde vai o pecado do ser humano. Mas veja o que diz o começo do verso 11: tais fostes alguns de vós. Aqueles crentes, tais fostes alguns de vós, todas estas coisas, tais fostes. Ele não diz sois, ele diz fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Do que uma igreja é feita? Uma igreja é feita de idólatras transformados, de injustos transformados, de adúlteros transformados, de efeminados transformados, de sodomitas transformados, de ladrões transformados, de avarentos transformados, de bêbados transformados, de maldizentes transformados, de roubadores transformados. Deus desconhece categoria de pecado que Ele não vá perdoar. Deus desconhece pecador que Ele não possa salvar. Tais fostes alguns de vós. Pecados sexuais, ele cita aqui abertamente aquilo que nós talvez coraríamos o rosto de falar, mas que a sociedade em geral não tem nenhuma vergonha de fazer. Deus tem todo o direito de considerar qualquer comportamento humano pecaminoso se contrariar à sua santidade e à sua lei. Talvez vivamos um tempo de grande indulgência nesta área, por isso estamos vivendo numa sociedade cada vez mais grosseiramente imoral. É preciso, e talvez um tempo como este seja conveniente para isso, perceber como isto é contrário à vontade de Deus. Mas não somente isso, ele fala de pecados religiosos. Deixa eu dizer muito claramente isto aqui: o perdido religioso não está mais perto de ser salvo do que o perdido imoral. Ambos são perdidos. Ser idólatra não é melhor do que ser fornicador. Veja, pecados, crimes, porque há pecados que a sociedade considera crimes e há pecados que a sociedade não considera crimes, mas que são transgressões contra a lei de Deus. Bêbados, a nossa sociedade não tem nenhum problema com isso. Avarentos, menos ainda, pelo contrário, a nossa sociedade aplaude os avarentos, que são o motor do avanço, do progresso econômico. Maldizentes, roubadores, nada disso é mal visto na nossa sociedade, não em grande medida, mas é mal visto. Não somente mal visto, é algo que Deus, pelo bem dos seres humanos e para a glória do seu nome, restringiu. E a obediência à lei de Deus só faz bem a quem obedece. Mas a luz é esplêndida nesta expressão: tais fostes alguns de vós, amados irmãos. Quando Paulo entrou naquele lugar, ele conheceu pessoas que viviam todos estes caminhos de vida, e a respeito de muitas dessas pessoas, meu coração se maravilha nisso. Jesus diz: tenho muito povo nesta cidade. De que uma igreja é feita? Uma igreja é feita de pessoas transformadas por Deus.
dizer que cada um deles abandonou esse pecado, os seus pecados, que os idólatras abandonaram os ídolos, que os efeminados e os sodomitas e os adúlteros e os fornicadores e os avarentos e os maldizentes, cada um deles, os ladrões e os roubadores, abandonaram os seus pecados. É preciso dizer isto, sim, porque Cristo liberta daquilo que é na verdade uma maldição, uma algema, um jugo. Cristo mostra para eles uma vida mais feliz. Não é preciso beber para intoxicar a mente, pode encher-se do Espírito. Não é preciso procurar prazer carnal para que a sua vida tenha algum pouco de sensação. Você pode encontrar o amor de Deus pela fé e os deleites da adoração. Não é preciso roubar, Deus pode suprir. Não é preciso ser avarento, querendo mais e mais das coisas deste mundo, porque Deus nos dá tudo o que precisamos e um tesouro eterno. Não é preciso ser maldizente nem de Deus nem dos homens, pelo contrário, fale aquilo que é bom, louve a Deus, ore, pregue o Evangelho. Não é preciso ser ladrão nem roubador. Roubador aqui é uma palavra ampla. Não é somente apropriar-se de algo, objetos de valor ou dinheiro dos outros, mas roubará o homem a Deus. Cristo não somente liberta, Cristo mostra uma vida muito mais feliz. Preciso dizer que cada um é um milagre, porque somente um Deus poderoso pode libertar alguém e liberta. Preciso dizer que nós estamos todos em pé de igualdade, porque nós estamos. Nenhum de nós é menos pecador ou mais salvo. Todos nós somos totalmente pecadores. Alguns tiveram o privilégio de ser educados no caminho da fé. Por isso Paulo não diz: tais fostes todos vós, mas alguns de vós. Preciso dizer, meus amados irmãos, que não somente estamos em pé de igualdade, como temos um mesmo Salvador que nos irmana. Preciso dizer que nós temos todas as bênçãos e condições espirituais de sermos perdoadores, compreensivos, de acreditarmos que Deus muda a vida das pessoas, que Deus salva, que Deus transforma. Não somente acreditamos que isso é possível, nós oramos para que isso aconteça ainda mais. Preciso dizer, amados irmãos, que quando Satanás nos acusar com as sujeiras do nosso passado, nós nos lembraremos: tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados. Preciso dizer, amados irmãos, que a igreja, não o prédio da igreja, mas a família de Deus, o corpo de Cristo, é feito de pessoas transformadas, que se unem para juntas buscarem a transformação de mais pessoas, que se unem para juntas buscarem o Senhor, que se unem para juntas honrarem o Senhor, que se unem para fortalecerem, apoiarem, encorajarem mutuamente umas às outras. E tudo isto, esta conjugação maravilhosa de testemunhos de milagres de salvação, faz com que a igreja, não o prédio onde a igreja se reúne, mas a igreja seja o Evangelho visível, o meio como Deus mostra ao mundo a boa nova. Nós alçaremos cruz bem alta no topo deste prédio, será vista alguns quarteirões ao nosso entorno, mas isto não é o Evangelho visível. Até mesmo a cruz é a projeção da idolatria de muitos. O Evangelho visível são vidas transformadas. Do que uma igreja é feita? Uma igreja é feita de pecadores que Deus transformou. Uma igreja é feita de pecadores que Deus transformou pela sua palavra. O texto que nós lemos em Atos capítulo 18 foi escrito por Lucas. O autor maior é o Espírito Santo, e Lucas, na direção que Deus lhe deu no Espírito Santo, usa 5 palavras aqui sobre o ministério
capítulo 18 dos Atos, verso 4, a primeira parte do texto diz: e todos os sábados disputava. Marque essa palavra aí na sua Bíblia. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia. Marque esta segunda palavra: convencia judeus e gregos. Verso 5, Paulo foi impulsionado no Espírito, testificando. Marque essa palavra, testificando. Verso 11, ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando. Marque essa palavra. E no verso 13, marque a palavra dizendo: este persuade. Marque a quinta palavra aí. Nós temos 5 palavras aqui. Eu gostaria de ter oportunidade de fazer um estudo ou uma pregação só nessas 5 palavras, porque elas são 5 diferentes aspectos do nosso ministério. Todos os sábados disputava. Esta palavra propriamente quer dizer tentar passar algo para alguém, tentar transmitir algo que você sabe, que você compreende, que está claro na sua mente, firmado no seu coração, para aquele que te ouve. Esta ideia de transmitir algo. Meus amados e queridos irmãos, o ministério do pastor, o ministério da igreja, o ministério pessoal de cada crente cumpre-se não de outra forma, senão que nós desejemos. Isso não é algo que deve acontecer por acaso, mas intencionalmente desejemos transmitir para as pessoas a boa nova do Evangelho. Era isso que Paulo fazia. A palavra disputa para nós parece algo intenso, com oposição, com discussão. Talvez a tradução aqui poderia ser melhor. Paulo dialegueto, Paulo tentava transmitir, passar aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele escreveu isso: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E era isso que ele tentava fazer aos incrédulos. Amados e queridos irmãos, mesmo agora, aliás, especialmente agora, nós poderemos transmitir às pessoas a doce, a maravilhosa nova do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E convencia. As palavras do português são muito duras às vezes, muito categóricas. Paulo disputava, tentava passar algo e convencia. Não é o convencer do Espírito Santo lá em João 16, quando ele vier convencerá o mundo. Não, é outro convencer. É um convencer de levar alguém, inspirar alguém a confiança, fazer com que alguém, pelo que ouve de uma terceira pessoa, tenha daquela terceira pessoa uma impressão tão positiva que confie nela. Quem é essa terceira pessoa? É Jesus Cristo, de quem falaremos com louvores e honras, com gratidão, com doçura em nosso coração, para que aqueles que nos ouvem confiem no Senhor. Veja como Deus transforma. Veja como Deus transforma as pessoas pela ministração da sua palavra. Verso número 5 do capítulo 18 está a palavra testificando. E a ideia aqui é muito clara, é de um testemunho pessoal. Paulo tinha um grande testemunho de salvação. Eu era perseguidor da igreja, mas Cristo me salvou e agora eu sou um edificador da igreja, um defensor da igreja. Um testemunho de um encontro pessoal com Cristo. Eu estava indo matar os crentes em Damasco, quando Jesus veio ao meu encontro. A boa nova torna-se ainda mais eficaz quando acompanhada de uma vida que testemunha aquilo que fala. É o que dá autoridade para o mensageiro. Quando vem enriquecida pelo nosso próprio testemunho, não só as experiências com Jesus, com certeza elas, mas o nosso andar diário, honrando aquele de quem falamos. A verdade é sempre verdade, não importa quem diz, mas algumas pessoas têm mais autoridade, mais propriedade, mais domínio do assunto para dizer a verdade. O Evangelho é sempre verdade, mas não soa verdadeiro nos lábios daqueles cujas vidas não revelam o poder transformador de Deus.
O Evangelho é sempre verdade, mas não soa verdadeiro nos lábios daqueles que não conhecem Cristo, de quem estão falando. O Evangelho é sempre verdade, mas será grandemente engrandecido se nossa vida e nossas palavras honrarem o Salvador de quem estamos falando. Isso aplica-se a mim individualmente como pregador, aplica-se à igreja no seu testemunho, mas aplica-se também a você, meu irmão e minha irmã, no seu ministério pessoal e na sua busca pessoal pela salvação de outras pessoas. Verso 11 do capítulo 18 estava ensinando, é um outro aspecto do ministério, basicamente dizer, existe verdade objetiva. A fé cristã não é cada um de nós tentando descobrir Deus por aí, por acaso, não. Existe uma Bíblia, existe uma verdade revelada. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus faz tal coisa, eu discordo. Ora, vamos à Escritura. Este é o ensinando, onde a palavra de Deus tem a última palavra, onde a Bíblia resolve os assuntos. O dia de hoje não tem sido assim. No dia de hoje nós temos andado por achismos, sentimentos, opiniões, vontades, desejos, ideias, planos. Deveremos ser dirigidos pela Escritura. Por fim, a palavra que encontramos na boca dos próprios acusadores da igreja, dizendo, este persuade. Como traduzir isto? Irmãos, insistência em crer na boa nova do Evangelho, insistência em crer que Deus salva, não por outro meio, senão pela loucura da pregação, pela loucura da cruz, onde a fraqueza de Deus ali humilhado na cruz, é mais forte do que os homens, onde a loucura de Deus reduzido a um flagelo, é mais sábio do que os homens. E ainda que nós nos deparemos com ouvintes como os coríntios, o mundo hoje é uma grande Corinto, ainda que nos deparemos com ouvintes como os coríntios, creremos que Deus transformará. Tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados. A lavagem, meus amados irmãos, é pela palavra. O apóstolo escreveu na carta aos Efésios: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Paulo disse: tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, e aqui está escrito a lavagem da água pela palavra. Ele diz: tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, e Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo escreveu aos coríntios: haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados. Justificados mediante a fé, está em Romanos 5:1, mas em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Não, meus amados e queridos irmãos, Deus não escolheu outro meio para operar a sua vontade no mundo, senão pela Escritura Sagrada, senão pela pregação da palavra. Meus amados e meus queridos irmãos, o indivíduo que é ministro da palavra deve ocupar-se primariamente da Escritura, não das ideias humanas, não das filosofias, nem dos métodos de crescimento de igreja, mas sim a pregação do Evangelho, que Deus jurou e prometeu abençoar, e não recolherá aquilo que jurou e prometeu. A igreja local deve ser muitíssimo ciosa, deve ser muitíssimo zelosa da Escritura, nunca substituindo, nem em nenhuma sequer ocasião, substituindo-a por apresentações interessantes, por palestras que sejam humana e carnalmente atrativas. Mas só uma vez, pastor, prega não, vamos botar aí uma banda para tocar. Uma vez somente, irmãos, uma vez somente.
maculará, ferirá o compromisso que a igreja deve ter com o Senhor todos os dias. Uma vez somente é suficiente para que lentamente percamos nosso brilho, o nosso zelo. A igreja deve ser ciosa, a igreja deve ser zelosa aqui no púlpito, que em cada reunião, que em cada classe da escola, que no departamento infantil, que em cada encontro, que em cada atividade, o que seja levado às pessoas, seja a verdadeira, seja a pura, seja a genuína boa nova do Evangelho, que se encontra em cada página do livro bendito de Deus. Não nos cansaremos nunca da Bíblia, porque Deus despertará em nós sempre um apetite novo para sermos santificados, para sermos lavados. Nunca nos cansaremos de pregar a mensagem santa do Evangelho, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós próprios, não como ministros, nem na nossa coletividade, como igreja local, mas também como indivíduos cristãos, como membros do corpo de Cristo, como cidadãos do reino dos céus, temos uma missão a cumprir, transmitir, sim, inspirar, testemunhar, ensinar, persuadir pessoas, coríntios, desta grande Corinto que é o mundo onde nós vivemos, para que Deus faça nelas também a transformação que fez ali naquele lugar. A igreja é feita de pessoas transformadas, eu disse em primeiro lugar. Disse em segundo lugar que é feita de pessoas transformadas pela palavra, porque é pela palavra que Deus lava, que Deus santifica, é pela palavra que Deus faz brotar a fé. A igreja é feita de pessoas separadas do mundo. Nós não imaginamos nenhum destes pecadores de Corinto voltando para os seus pecados, os bêbados voltando para as tavernas, e aqueles imorais voltando para os centros da sua depravação. Não voltaram nem para os centros da sua depravação, como também não voltaram para os seus ídolos, não voltaram para quaisquer outros lugares, e é por isso que um grupo deixou a sinagoga onde Jesus Cristo tinha sido rejeitado e passaram a se reunir na casa de um homem chamado Justo. O verso 8 diz: Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. A igreja é feita de pessoas transformadas pela palavra, que se separam do mundo e se unem umas às outras. Você já ouviu falar de George Washington, que foi comandante do exército revolucionário americano e que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América? O seu rosto está até hoje nas notas de $1 e nas moedas de 25 cents. George Washington, em certo momento da vida, na intensidade brusca da guerra, jurou: nunca mais porei os meus pés em solo inglês. Anos após a sua morte, os ingleses decidiram homenagear George Washington, decidiram homenageá-lo com uma estátua dele, que está até hoje na cidade de Londres. Quando for a Londres novamente, após a crise, visite essa estátua, tire uma foto e mande para o pastor. Você verá que essa estátua tem os seus pés postos sobre terra vinda dos Estados Unidos, solo americano, porque ele jurou nunca mais pôr os seus pés sobre solo inglês. Eu considero esta uma ilustração perfeita do cristão nas suas relações com o mundo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele convive numa grande Corinto, mas ele é um transformado, lavado, santificado, justificado. Ele olha para toda Corinto e para tudo que os coríntios do nosso tempo fazem, mas ele diz para si mesmo: eu fui um desses,
não sou mais. Jesus Cristo orou: não te peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Veja a forma como Paulo se comportou diante daqueles que resistiam e blasfemavam do Evangelho. Ele sacudiu as vestes, um gesto hebraico, uma separação completa: nem a poeira de vós eu levarei comigo, e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Seguramente Paulo não fez isso num arroubo de emoções. Paulo não era um homem temperamental como muitos somos. Paulo não era um homem de pavio curto como muitos somos. Era Deus quem estava fazendo isso por meio do apóstolo Paulo. Então a nossa mensagem esta manhã traz um alerta a todos que estão ouvindo: responda ao Evangelho de Deus, enquanto Deus te dá tempo para isso. Pode muito bem Deus, na sua infalível justiça, como fez ali, tirar para sempre a oportunidade, fechar para sempre a porta, tal como Deus fechou a porta da arca, onde estavam Noé, sua família e os animais. Deus pode fechar a porta, Deus pode fazer passar aqueles nunca mais encontraram a oportunidade de se arrepender. Mas você que está ouvindo esta manhã ainda tem talvez a chance. Creio que sim, porque esta palavra está chegando até você. O chamado para crer em Cristo como seu Salvador e Senhor, para renunciar ao mundo e tudo que se opõe a Cristo e entregar-se totalmente a Ele. Faça isto nesta manhã. Ore a Deus: Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Aqueles que eram salvos foram batizados, e tendo sido batizados, se uniram uns aos outros. O batismo não faz parte da salvação, nem é pré-requisito, nem condição para a salvação, mas o batismo faz parte da vida cristã. O batismo faz parte do testemunho de salvação. O batismo nos une à igreja visível, à igreja local. Um salvo unido a outros salvos, um crente unido a outros crentes, um filho de Deus que, portanto, não andará rebelde solto por aí, mas unido à família de Deus, um membro, não um membro amputado do corpo, mas um membro presente, vivo, ativo do corpo de Cristo. Os salvos pertencem uns aos outros. Pássaros da mesma plumagem andam juntos, voam juntos, vivem juntos, e crentes revestidos da justiça, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, andam juntos e vivem juntos nas igrejas de Deus. Neste tempo de crise, neste tempo em que estamos vivendo a igreja somente pela internet, que é um grande privilégio, que é um grande facilitador, aqueles que vivem a sua vida cristã, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que entendem realmente o que é ser um salvo e um servo de Deus, continuarão vivendo a sua vida cristã quase que sem alterações. É claro que é impossível não haver alterações, mas quase que sem. Continuaremos nos reunindo no domingo pela manhã e pela noite, continuaremos nos reunindo na quarta-feira e tendo a classe da escola, continuaremos investindo no progresso, no avanço do reino de Deus, continuaremos obedecendo, continuaremos amando. Uma igreja que eu conheço em outro país colocou de forma muito bonita: nós estamos suspendendo os cultos, mas não estamos suspendendo a fé, não estamos suspendendo o amor, não estamos suspendendo a nossa vida para Cristo, e nenhuma destas coisas de fato está suspensa. Não, meus amados irmãos, continuaremos vivendo a nossa vida cristã. Talvez de fato alguns sentirão deste tempo uma oportunidade para tirar umas férias. Talvez alguns sentirão nesse tempo a oportunidade para usar o seu domingo para outras coisas. Mas eu pergunto, se corações regenerados, se corações lavados e santificados, justificados, se corações transformados desejariam isto. Eu me pergunto se um coração salvo sequer teria prazer nisto. A bem da verdade, assim como os coríntios transformados,
Nosso prazer está no Senhor e nas coisas do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma igreja é composta de pessoas transformadas pela palavra, que se separam do mundo e se unem umas às outras para servir a Deus e perseverar mesmo nas maiores adversidades. Veja, verso de 12 a 18, a perseguição que se levantou, e a igreja tem inimigos neste mundo, tem aqueles mesmo nesta cidade no dia de hoje, que maldizem a igreja, que conspurcam a igreja, que desprezam a igreja, e nada fazem com a igreja, que não fazem com o Senhor da igreja. Não é a igreja que é desprezada no mundo, é Cristo que é desprezado. Ele falou: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas agora vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. A igreja tem no mundo inimigos visíveis, humanos, movidos por inimigos invisíveis, porém perceptíveis. O Senhor das hostes do mal, o capitão do exército do inferno, o grande opositor da igreja, que quer sempre sabotá-la, que quer como um passarinho arrancar sempre a semente superficial, que quer sempre semear todo tipo de coisa má e negativa, como mágoas e fofocas, como separações, como ódio, como intriga, como calúnias, como suspeitas. A igreja tem inimigos deste mundo, a igreja tem inimigos visíveis, a igreja tem fora do mundo, fora de si, a indiferença de um galho que não queria saber do certo e do errado, que não queria ser incomodado. Uma boa descrição do mundo onde nós vivemos. Então nós deveríamos nos perguntar: o que a igreja vai fazer? O que a igreja vai fazer? Ora, o que a igreja vai fazer? A igreja vai fazer o que Deus quer que ela faça: continuar pregando, continuar orando, continuar evangelizando, continuar alcançando outras pessoas com a boa, com a doce nova de Jesus Cristo, para que Deus continue a transformar vidas. Não importa o que o mundo pensa, não importa as armadilhas trambiqueiras de Satanás, não importa se o mundo não se importa, nós continuaremos o nosso caminho pela fé no Senhor, honrando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E se Satanás semear o mal dentro de nós, será expurgado. E se Satanás tentar nos enganar, será resistido. E se o mundo nos pisar, pise. Que a igreja é como massa de pão, quanto mais bate, mais ela cresce. Nós não dependeremos de nenhuma destas coisas para honrar a Deus. Nós não dependeremos de nenhuma destas coisas para fazer a vontade de Deus. Nós faremos apesar de todas estas coisas. Nós faremos apesar de um mundo cheio de conspirações. Nós faremos apesar de um mundo cheio de indiferença. Nós faremos apesar de vivermos numa Corinto cheia de violência e de imoralidade. Nós faremos aquilo que Deus quer que nós façamos. Há um hino eu o desconheço em nosso idioma. Se houver em português, eu ficaria muito feliz de poder trazer para a nossa igreja cantar, mas um hino que eu canto sempre na minha devoção com o Senhor, chamado Vigiai e Orai, foi escrito por uma irmã em Cristo, Charlotte Elliott, há quase 200 anos. Escute a letra que eu tento traduzir aqui. Crente, não procure repouso, desvencilhe-se de todo e qualquer sonho de uma vida fácil. No mundo estás cercado de inimigos. Vigia e ora. Principados e potestades, ajuntando sua munição invisível, aguardam pelos momentos de nosso vacilo, de teu vacilo. Vigia e ora. Veste a tua armadura celestial, veste-a também de dia e de noite, porque escondido está o maligno. Vigia e ora.
Crente, escuta aqueles que já venceram, que foram antes de ti no caminho da vitória, porque todos dizem com sua vida e testemunho: vigia e ora. Crente, ouve mais do que qualquer um, ouve o teu Senhor, a quem tu amas obedecer. Esconde esta palavra dele no teu coração. Vigia e ora. Vigia e ora, como se somente disso dependesse tudo em tua vida. Ora até que a ajuda desça do céu. Vigia e ora. A igreja é feita de pessoas transformadas pela palavra, que se separam do mundo e se unem umas às outras para viver uma vida que honre a Deus, perseverando na vontade de Deus, apesar de quaisquer oposições e dificuldades. 2 detalhes aqui maravilhosos. O primeiro detalhe é que depois que Crispo se converteu, ele era o principal da sinagoga, a sinagoga elegeu outro para ser o seu principal, um homem de nome Sóstenes. Sóstenes estava ali acusando o apóstolo Paulo. Sóstenes estava ali naquele bando de judeus que queria ferir a fé cristã. Sóstenes sofreu a indiferença deste homem chamado Galho. Sóstenes sofreu a violência do mundo. Sóstenes, nós lemos da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, eu irmão Sóstenes. A igreja não parou de pregar, e por causa disso Deus não parou de salvar. O opositor era Sóstenes, tornou-se o irmão Sóstenes. Meus amados e queridos, não é só porque os bancos aqui estão vazios, mas na igreja, que não é o prédio onde ela se reúne, na igreja ainda há lugar para muitos outros irmãos e irmãs. Vamos alcançá-los? Vamos buscá-los? No poder do Senhor, no nome do Senhor e com a mensagem do Senhor? Vamos espalhando boa nova por todo lugar, até que vejamos muitos como Sóstenes encontrarem o Senhor. E o verso 18 diz que Paulo ficou ali muitos dias e despediu-se dos irmãos. E o que aconteceu? Fecharam a igreja, sentaram-se no canto, acabrunhados, medrosos, chorosos. Estamos sem Paulo. Eu asseguro os irmãos que Paulo foi embora num dia, não sei que dia da semana, mas asseguro os irmãos que no domingo seguinte teve culto. Asseguro os irmãos, porque inclusive a história registra uma lista inquebrável de líderes da igreja de Corinto, que começou com Paulo, em seguida Sóstenes, e que está até hoje. É impressionante isto. A igreja é feito de pessoas transformadas pela palavra, que se separam do mundo e se unem umas às outras para perseverar na vontade de Deus. Mesmo agora e sempre, perseverar na vontade de Deus. É para isto, meus amados irmãos, é para isto que nós estamos neste mundo por breve tempo. Crente, não busque repouso, deixe de lado todo o sonho de uma vida fácil. Tu estás cercado de inimigos no mundo. Vigia e ora. Ouve o teu Senhor, a quem tu amas obedecer. Esconde no teu coração a sua palavra. Vigia e ora. E assim, amados, que nós marcharemos no mundo onde nós hoje vivemos, até que Cristo venha nos buscar. Vamos concluir o nosso pensamento, colocando-nos em pé e cantando esta música. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem,
do Senhor. Ore comigo neste momento. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso que está nos céus, bendito seja o teu nome, Deus, e obrigado pelo teu grande poder em transformar vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque a minha vida, pela tua graça, foi transformada, e também a vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor Deus, unge-nos sempre para pregarmos a tua palavra ao mundo, às pessoas do mundo que estão perto e longe de nós. Unge-nos sempre, Senhor Deus, para testemunhar a tua palavra com vidas que ecoam transformação e que vivem para a glória de Jesus. Dá-nos graça, Senhor Deus, para persistirmos, para marchar cheios de coragem, mesmo nos momentos mais difíceis. Senhor Deus, que tua boa mão esteja sobre nós e que tuas doces e graciosas promessas nos envolvam, suprindo, Senhor Deus, e conduzindo o teu povo.
Obrigado por este culto, Senhor Deus. Obrigado por cada pessoa que se fez presente. Obrigado por aqueles, Deus, que participarão conosco pela internet, e que o Teu nome seja sempre, Deus, sempre engrandecido entre nós. Dá-nos um coração receptivo para a Tua palavra e molda a nossa vida segundo a Tua vontade. Dá-nos graça para andar na Tua presença neste dia e todos os dias até que Teu Filho venha nos buscar. Dá-nos, ó Deus, o Teu favor para que possamos honrar o Senhor, engrandecer o Senhor em toda a nossa vida e em tudo da nossa vida. Senhor Deus, apressa o dia em que a igreja voltará a se reunir. Nós pedimos novamente, mas mais do que qualquer outro dia, apressa o dia em que o Teu Filho virá nos buscar. Até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim, irmãos, nós chegaremos ao final deste culto da manhã. Obrigado por todos que participaram conosco deste tempo juntos de adoração. Obrigado por aqueles que estão nos visitando. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos nós. O agradecimento da igreja, este pequeno número de irmãos voluntário e amorosamente trabalhando na gravação dos cultos. Estamos aqui na quinta-feira gravando os cultos para o domingo. Irmã Ana Luísa, irmã Adriele, irmã Sônia, irmão João Marcos, a gratidão da igreja e o pedido da oração sempre pelo trabalho da igreja na internet. Que Deus nos dê um domingo feliz, abençoado, na presença do Senhor que vive para sempre, e às 19 horas estaremos novamente reunidos para a adoração e para ouvir a palavra de Deus. Que Deus assim nos guarde e abençoe em nome de Jesus.